A civilização moderna tem como base o princípio antropocêntrico. Esse princípio foi gestado durante anos, séculos, e definiu todas as relações humanas. Contribuiu com grandes desenvolvimentos tecnológicos da ciência, mas também teve consequências nefásticas para o próprio ser humano. Quando o homem se sentiu poderoso o suficiente para destruir a natureza e, inclusive, destruir o próprio outro ser que ele considerava inferior. Então, isso, na década de 60, começou a servir de pano de fundo de reflexões de muitos sábios, de muitos cientistas, de muitos teóricos. E, nessa época, surgiram pessoas que deram contribuições, e uma delas foi um chileno, um cientista chileno chamado Rolando Toro Araneda, que pensou o seguinte: se a questão toda está que o ser humano no centro se considera poderoso o suficiente a ponto de destruir tudo que é vida em torno de si, nós temos que ter uma proposta de um paradigma, um novo paradigma, não apenas um princípio, mas um novo paradigma. E ele chamou esse paradigma de princípio biocêntrico, ou seja, não era mais o homem que estava no centro, e sim a vida como um todo. E a vida em todas as suas manifestações. E aí, nesse ponto de vista, levamos em consideração a natureza como um todo, a água, o ar, os animais, o próprio cosmos e o ser humano também. Então, quando nós nos pautamos por esse princípio de que a vida que está no centro, tudo muda na nossa postura. E aí nós vamos nos perguntar permanentemente se qualquer atitude que eu estou tendo no momento, ela é geradora de vida. Tudo que eu faço, eu posso fazer essa pergunta. O que eu estou fazendo nesse momento está gerando vida? Só que uma mudança de paradigma, ela envolve transformações profundas. E foi daí que o Rolando Toro propôs, para que esse princípio ele fosse efetivado, uma metodologia através do que ele chamou de biodança, que é um sistema de desenvolvimento humano, que através de vivências ontológicas, ou seja, de desenvolvimento do ser, pode ocorrer essa transformação e, em geral, ocorre. Essa transformação de mudança de paradigma. E a biodança já com mais de 40 anos, e nós começamos a perceber também que poderia surgir outras formas de aplicação desse princípio biocêntrico. Então, lá no Ceará, nós tínhamos uma experiência já muito grande com a educação, em todos os níveis: educação infantil, educação inclusiva, educação de adultos, educação popular. E começamos a agregar essa experiência ao princípio biocêntrico. E isso foi se gestando desde 1986, fomos construindo com base na nossa prática mesmo, não só na teoria. E aí, como tínhamos experiência já, através do Paulo Freire, dessa concepção da educação dialógica, da educação libertadora, nós agregamos metodologicamente e também conceitualmente a educação dialógica aos conceitos do princípio biocêntrico. Estava, então, configurada duas bases epistemológicas de desenvolvimento dessa educação que passamos a chamar de educação biocêntrica. O Rolando Toro tinha tido uma experiência no seu país, no Chile, na década de 50, e aí, em conversa com o próprio Rolando, nós começamos a propor um viés do princípio biocêntrico através da educação. E como eu tinha uma experiência já na área da educação, propus o termo educação biocêntrica, que depois foi acatado também pelo próprio Rolando. Mas só que não é apenas um nome, não é apenas um nome que foi dado. Foi toda uma experiência que vinha junto com esse nome. A minha experiência, a experiência de outras pessoas do meu estado, como César Wagner e outras pessoas, que nós começamos então a fazer o arcabouço dessa educação chamada de biocêntrica. Então, chegamos à conclusão que as bases epistemológicas dessa proposta seria o Rolando Toro Araneda,
o Paulo Freire e o Edgar Morin, com seu pensamento complexo. Então, estava configurada as bases epistemológicas que facilmente resultou em sistematizarmos o seu método. Então, consideramos que o método da educação biocêntrica é reflexivo, dialógico e vivencial. Reflexivo através do pensamento complexo do Edgar Morin. Dialógico nessa troca amorosa de reconhecimento da presença do outro, de reconhecimento do saber de cada um. E o vivencial do Rolando Toro, que tudo tem que dar um sentido à vida. Então, para nós, a síntese do desenvolvimento e aprendizagem da educação biocêntrica, ela tem que ser a apreensão do significado do que eu estou aprendendo. Tem que ser a construção desse sentido também. E também a aplicação do que foi aprendido. Não apenas na escola, porque qualquer espaço social é espaço de aprendizagem. Então, ademais das escolas, ademais do terreno da educação fundamental, das universidades, nós utilizamos a educação biocêntrica no meio organizacional, nas instituições, nas ONGs, nos movimentos sociais e nas comunidades. Então, nós temos uma metodologia própria para cada um desses espaços sociais. E o viés fundamental é o desenvolvimento da inteligência afetiva. E como que desenvolvemos a inteligência afetiva? É através dos vínculos, é através de potencializar os nossos sentimentos. Então, a vinculação comigo mesmo. Por que eu faço essas escolhas na vida? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? A minha vinculação com o outro, desde aquele outro que eu escolho para ser o meu par na minha vida, por exemplo, os meus filhos, os meus alunos, os meus colegas de trabalho ou qualquer um outro. E a vinculação com a totalidade, que é essa totalidade que vai desde o núcleo familiar, o meu grupo de trabalho, a sociedade com a qual eu me comprometo socialmente, o cosmo, o sagrado, o divino. Então, a educação biocêntrica, ela leva a uma transformação de si mesmo, através da vivência ontológica, mas agregamos uma vivência epistemológica, que seja, construção do conhecimento na própria vivência. Então, é através do desenvolvimento dos vínculos que nós criamos condições de desenvolver a nossa inteligência afetiva. E esses vínculos são criados basicamente através do que nós chamamos de rituais de vínculos, que são momentos intensos, cheios de significados, profundos, que nós criamos através de uma ambiência de aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, qualquer ambiente, ele pode ser favorável à nossa aprendizagem. Nesse sentido, então, para nós é básico criar vínculos. Vínculos profundos, intensos, densos, que tenham continuidade e não apenas relações fortuitas. Então, é uma proposta que nós já temos largo mais de 20 anos, quase 30, de desenvolvimento no Ceará, e hoje ela já se expande para o Brasil inteiro, para alguns países da Europa, outros países da América Latina, onde pessoas já desenvolvem dessa forma essa proposta educacional e pedagógica. Então, a educação biocêntrica não é uma novidade, ela é um resgate da vida como ela deveria ter sido feita. E para nós, quando as pessoas perguntam o que é mesmo que eu sei que é educação biocêntrica, de forma muito simples eu costumo dizer, a sua atitude na vida está gerando vida? Tudo que você faz é gerador de vida? E aí eu vou procurar me fundamentar, teoricamente, que já existe um vasto material com cursos, inclusive com cursos de pós-graduação. Nós já temos uma quantidade grande de educadores que hoje aplicam essa proposta pedagógica.